Bom, pessoal, estamos de volta aí, parte 2 da nossa aula sobre o tempo, a contagem do tempo. E aí nós estávamos falando sobre calendário, sobre que existe mais de um calendário no mundo, mas que o que a gente usa aqui no Brasil é o calendário cristão, ou também chamado de calendário gregoriano, que é o calendário mais utilizado em todo o mundo. Tudo bem? E que nós falamos dentro desse calendário em antes de Cristo e depois de Cristo, né? Ou seja, antes do nascimento de Cristo, depois do nascimento de Cristo, AC antes de Cristo, DC depois de Cristo, ok? Porém, pessoal, além disso, a gente também aprendeu sobre os séculos na semana passada. Na semana passada a gente observou uma forma prática de descobrir a qual século pertencia ou pertence cada ano. Lembrem que os séculos têm 100 anos, ok? Muita gente perguntou, professor, mas vamos supor que seja o ano 80, 70, 90, que século pertence? Olha só, gente, até o ano 100, ou seja, do ano 1 até o ano 100, o século é o século 1. Então, ano 1, 2, 3, ou seja, do nascimento de Cristo, que a gente considera como sendo o ano 1, até o ano 100 é o século 1. Tudo bem? Isso é importante saber. Aí, a partir de então, a gente vai contando a cada 100 anos um século a mais, certo? E tem a fórmula prática que eu expliquei semana passada. Se o ano terminar em 00, o que eu faço? Eu desconsidero os dois últimos zeros e o número que sobrar corresponde ao século. Então, o ano 200, se eu tirar os dois zeros, sobra o número 2, não é isso? Então, século 2. Ano 1000, se eu tirar os dois zeros do fim, sobra o número 10. Então, século 10. Vocês estão lembrados disso? Maravilha. Ah, mas e se não terminar com 00? Por exemplo, o ano 1075. Então, aqui, ó, o ano de 1075. Esse ano, gente, ele não termina com 00, ele termina com 7 ou 5. Então, nesse caso, vamos pegar e vamos fazer o quê? Como não termina em 00, eu vou desconsiderar os dois últimos e o que sobrar eu acrescento 1. Então, não sobrou o número 10? Se eu eliminar, né, esse 75 aqui, não sobra o número 10? 10 mais 1 que eu tenho que acrescentar, 11. Século 11. Tudo bem? Deu para entender? Maravilha. Só que, gente, é assim. Geralmente eu não escrevo os números dos séculos da forma tradicional. Eu geralmente escrevo de que maneira? Em algarismos romanos. E os algarismos romanos, eles são representados da seguinte maneira, tá? Eu coloquei aqui, para vocês saberem, os principais algarismos que a gente precisa saber para poder escrever qualquer número, né, em algarismo romano, tá bom? Por exemplo, aqui, ó. Como que é 1 em algarismo romano? É o I. O I representa 1. Tudo bem? O 5 é representado por V. O 10 é representado pela letra X. O 50 é representado pela letra L. O 100 é representado pela letra C. Ah, tem também outros, né? Tem a representação de outros, mas esses é o que a gente mais vai usar, tá bom? Então, 1, I. 5, V. O 10, X. O 50, L. E o 100, C. A bem dizer, para representar os séculos, eu vou até o 21. Porque nós estamos em qual século? No século 21. Então, se eu souber até o século 21, já ajuda, né? Nós estamos no século 21, eu preciso saber como é que eu represento até o século 21 em algarismo romano.
Então, eu coloquei essa tabelinha que vai ajudar vocês, tá bom? Vou disponibilizar para vocês. Então, século I, eu represento com o I. Século II, são 2 Is. Lembrando, como cada I representa 1, século II são 2 Is. Século III, são 3 Is. E o século IV, por que eu não coloco 4 Is? Não pode. Pela regra dos algarismos romanos, o que eu tenho que fazer no 4? 4 é a mesma coisa que eu pegar e tirar 1 de 5, não é? 5 menos 1, quanto que dá? Não é 4? Então, eu vou representar dessa forma. Eu coloco o I e em seguida o V. Aqui eu estou dizendo assim, é 5 menos 1, que é 4. Então, século IV é o I com V na frente. Ou seja, como se eu dissesse, é 5 menos 1. Entendem? Que é 4. O número 5, o V. O número 6 é o V mais um I aqui na frente. Por quê? Porque eu estou pegando 5 e somando com 1. 5 somando com 1 dá 6. 7 é o V com 2 Is. É como se eu pegasse 5 e somasse mais 2. 5, 6, 7. O 8 é o V com mais 3 Is, que é 5, 6, 7, 8. O 9 é o I e o X. Por quê? É a mesma coisa do 4. Eu não peguei 1 e tirei de 5. 5 menos 1, 4. Aqui eu pego o X que vale 10 e faço 10 menos 1, 9. Então, o I e o X é 9. E o 10 que é o X. Então, assim, se você souber até o 10, o resto é por dedução. É simples, tá bom? É simples. Vamos fazer alguns exemplos? Vamos lá. Então, ano 1 a 100. Ano 1 a 100 é século I, ok? Como que eu posso representar isso em algarismo romano? Então, vamos lá. Século. Como que é um em algarismo romano? É o I, século. E aí eu coloco o I, representa 1. Ano 200 é século 2. Século 2 é II. Beleza? 2 Is equivale a 2 em algarismo romano. Ano 1000 é século 10. Como que é 10 em algarismo romano mesmo, que a gente acabou de ver? X, letra X. Ano 1500, século 15. Como que é o 15 em algarismo romano? 15 não é a mesma coisa que eu pegar o 10 mais o 5? Não é? A gente viu agora, ó. 10 é o X, não é? 5 não é o V? O X representa 10. O V representa 5. Século XV. Agora, quando vocês olharem no livro, assim, vocês têm que saber ler o século. Quando vocês verem século XV, vocês sabem que é século XV. Porque o X representa 10, o V representa 5. 10 e 5, 15. Ano 101, século 2. Século II, 2. Ano 201, século 3. Século II, 3. Ano 400, século 4. Lembra que eu expliquei para vocês? Vamos lá na tabelinha. Como que é o 4? O 4 é o I e em seguida o V, porque é a mesma coisa que eu pegar 5 menos 1 que dá 4. Então, século 4, século I, V. Ano 600, século 6. 6 não é a mesma coisa que eu pegar 5 mais 1? 5, V. 1, I. Século V, I. 6. Ano 1075, século 11. 11 não é a mesma coisa que 10 mais 1? Então, eu vou colocar século X, que vale 10, e o I, que vale 1. Século XI. Ok? Ano 1550, século XVI. Como que eu represento em algarismo romano? 16 não é a mesma coisa que 10 com mais 6? É, não é? Ou 10 mais 5 e mais 1? 10, 15, 16. O 10 é o X e o 6 é
o V e o I. 5 mais 1. 10 mais o V, que é 5, 15, mais o I, que é 1, 16. Século XVI, século XVI. Ano 1880, século XIX. Só que a gente sabe que século geralmente se escreve em algarismo romano. Como que é 19 em algarismo romano? 19 não é a mesma coisa que eu pegar 10 mais 9? É, não é? 10 mais 9? Então, se eu olhar aqui na tabela, olha aqui o 19. 19, como que é o 9? O 9 é o I mais o I e o X, que é a mesma coisa que eu pegar 10 menos 1, 9. O X vale 10, o I vale 1, 10 menos 1, 9. Então, 19 é 10 mais 9. Então, é X que vale 10 e o I junto com o X que vale 9. X e X, 19. Certo? Ó, século XIX. É a mesma coisa que eu pegar 10 mais 9. 10 é o X, ok? 9 é IX. Por que IX? Porque é 10 menos 1. 10 mais 9, 19. Então, século XIX. Olha só. Beleza? Agora aqui, gente. Vamos lá. Ano 2001. Que século que é? 21, ok? Século 21, que é o que nós estamos. Como que eu represento o século 21 em algarismo romano? 21 não é a mesma coisa que eu pegar 10 mais 10 mais 1. Então, vamos pôr isso em algarismo romano. 10 mais 10 mais 1. X, X, I. Século 21. Ano 2020, século 21 também. E é a mesma coisa. Como que é o 21? 10 mais 10... Opa, século 21. 10 mais 10 mais 1. Século 21. Beleza? Tranquilo? Fácil? Espero que sim, gente. Aprendemos bastante coisa sobre a contagem do tempo, sobre os calendários, sobre os séculos. E agora a gente vai treinar um pouco nos exercícios. Me chamem se tiverem qualquer dúvida. Um abraço e até a próxima semana.